Irmãos, Gênesis capítulo 3, versículo 15, é o primeiro raio de esperança que corta as trevas da queda. Nós vamos ler os capítulos anteriores, nós já temos uma teologia da queda. O homem desobedece, o homem não obedece a palavra e a ordem de Deus. Mas ainda no Éden, Deus anuncia um descendente. E esse descendente esmagaria de uma vez por todas a cabeça da serpente. Eu acredito que você esteja por dentro do assunto. Você lê Gênesis 1, Gênesis capítulo 2, e você vai ver toda uma trama sobre o fruto proibido. E agora chegamos no Gênesis 3, versículo 15, e uma promessa. Este versículo, ele se torna a trilha luminosa que atravessa toda a Escritura. Esse versículo guia os nossos olhos até Cristo. E Cristo, Jesus, é o verdadeiro descendente da mulher, cuja obra nós celebramos nesses dias que estão próximos do Natal. Nós celebramos no Advento. Bom, eu quero falar antes do Advento do ano litúrgico, do cristão. Na igreja medieval, os crentes chamavam um aos outros de aviator, o viajante, o peregrino. Mas essa peregrinação, a gente começa ela com organização. Então a gente começa ela no primeiro dia do Advento de Natal. O ano litúrgico reformado, ele começa por tradição no primeiro domingo do Advento, porque a igreja, ela começa a contar o tempo a partir da vinda de Cristo, e não a partir de datas seculares. Teologicamente, isso afirma que a história da redenção inicia para nós na promessa e na expectativa do Messias. Ele virá. O descendente prometido que vem ao mundo para cumprir. Gênesis 3, versículo 15. Então nós estamos peregrinando. Começamos a nossa peregrinação litúrgica. E o ano litúrgico, ele é uma forma de organizar o calendário em torno dos grandes eventos da obra de Cristo. Por exemplo, nós vamos falar sobre encarnação, nós vamos falar sobre morte, nós vamos falar sobre ressurreição, nós vamos falar sobre ascensão, nós vamos falar sobre o envio do Espírito. Durante todo o ano nós vamos fazer, em memória de Cristo, a Santa Ceia. Mas isso se inicia com a expectativa, se inicia com o anseio de ficarmos ali todos juntos, vindo o Natal, para nós caminharmos juntos. Bom, é como se fosse uma pedagogia. É uma pedagogia anual que mantém o Evangelho no centro da pregação, no centro da vida da igreja. O Evangelho, o Euangelion, a boa nova, fica no centro da vida da igreja. O Advento, ele nos ensina a viver entre a primeira vinda, que já foi consumada, ou seja, Gênesis 3 e o versículo 15 se cumpriu. A promessa foi cumprida. E a segunda vinda que nós estamos esperando. Formando uma espiritualidade de vigilância.
uma espiritualidade de arrependimento, uma espiritualidade de esperança. Lembram dos peregrinos? Nós caminhamos com espiritualidade de vigilância, estamos caminhando. E no Éden, foi dada uma promessa. Então, já no Éden, esse peregrino está consciente que lá dentro teve o primeiro evangelho. Teve o proto-evangelho. Proto-evangelho ou o primeiro evangelho. Gênesis 3, o versículo 15, é chamado na tradição reformada de proto-evangelho. O primeiro evangelho, porque ali Deus revela que a história não terminará com a vitória da serpente. Mas a história terminará com a derrota definitiva da serpente. No contexto da maldição à serpente, Deus promete uma inimizade permanente entre a semente da serpente e a semente da mulher. Irmãos, prestem atenção nesse texto. O texto é claro, ele diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Quem colocou inimizade entre o bem e o mal? Deus. Essa inimizade, ela não é apenas psicológica, entre humanos e serpentes físicas, não. Mas uma linha espiritual que atravessa a história. De um lado, a linhagem da rebelião. E Paulo fala muito bem sobre isso em Romanos. Do outro, a linhagem da fé, que culmina em Cristo. O novo Adão e cabeça de um novo povo. Então, quando nós falarmos de queda, nós temos que correr para Gênesis 3 e 15. Falamos de pecado, corremos para Gênesis 3 e 15. Logo após a queda, Deus não apenas sentencia juízo, mas Deus inaugura publicamente o seu plano de redenção. Deus mostra que Satanás será derrotado por meio de um descendente humano. Bom, nós estamos falando em Gênesis. E daí, nós caminhando dentro dos textos bíblicos, existe uma trilha, mas é uma trilha de esperança já no Antigo Testamento. Desde Gênesis capítulo 3, o versículo 15, toda a Escritura passa a perguntar: quem é o descendente? Existia uma expectativa, existia uma esperança, existia. Cada figura do Antigo Testamento parece, por um momento, um possível candidato, mas Deus, Ele faz questão de mostrar que nenhum desses eram salvadores, ou era o Salvador definitivo. A gente lê a história de Adão, o primeiro homem. Adão recebeu o mandamento no jardim, mas o que acontece com Adão, gente? Adão caiu, e além de cair, ele nos representou. Adão nos representou na ruína. A falha de Adão mostra que a salvação não viria pelo primeiro Adão. Viria por um Adão, mas não pelo primeiro. A gente caminha um pouquinho mais à frente.
cabeça de genealogia, a gente encontra Noé. E talvez as pessoas em volta veem todo aquele grande conceito de engenharia sendo feito, uma grande arca. E talvez, pode ser que aquelas pessoas comecem a lembrar da profecia e olhem para Noé e talvez pensem, é ele. O Noé, ele é preservado em meio ao juízo do dilúvio. O Noé, ele é uma espécie de novo começo da humanidade. Mas logo Noé se embriaga, Noé expõe a sua vergonha, Noé revela que a nova criação não viria por ele. E a expectativa cai por terra. Por isso que melhor do que idealizar um mundo, é melhor encarar um mundo que é real. Mas se você encarar um mundo que é real em Cristo, por exemplo, depois de Noé, a gente encontra Abraão, amigo de Deus. Abraão recebe a promessa de uma semente por meio da qual todas as famílias da terra seriam abençoadas. Mas Abraão, ele vacila. Abraão mente, Abraão tenta ajudar a promessa com Agar. Abraão demonstra que a fé salvadora não se apoia na força patriarca, mas na fidelidade de Deus. Se apoia na promessa, não na estratégia humana. A expectativa mais uma vez cai por terra. Mas quem sabe de Abraão vem aquele que irá pisar a cabeça da serpente. Nasce Isaque. Isaque, o filho da promessa. E a gente já inaugura a história de Isaque com o mesmo sendo poupado lá no Moriá. Ele é poupado no Moriá, mas Deus provê um cordeiro. Deus aponta para outro filho que não seria poupado. Ainda assim, Isaque é frágil. Isaque é passivo. Isaque comete erros parecidos com o do pai. Isaque é parcial com Esaú. E não é o esmagador da serpente. Mas vamos continuar firmes que quem sabe esse que pisará a cabeça da serpente virá. Quem virá agora? Jacó. Suplantador, Jacó. Jacó, cuja história é marcada por enganos, marcada por manipulações. Jacó é transformado pela graça. Israel, aquele que briga com Deus. Mas sua trajetória mostra que, embora Deus use pecadores, nenhum pecador irá redimir o mundo. Não é Jacó. Vamos ficar firmes nessa esperança, porque esse que irá pisar a cabeça da serpente virá. Aleluia. Jacó se torna o pai de Yosef. Jacó se torna o pai de José. José, ele é exaltado do sofrimento à glória, vendido como escravo e torna-se governador do Egito. Olha que pode ser ele, hein? José salva o seu povo da fome. José é uma linda figura de Cristo, mas ele morre no Egito, pedindo que os seus ossos sejam levados para Canaã.
José lembra a Israel de que a verdadeira terra e a verdadeira salvação ainda estavam por vir. Eu poderia citar tantos outros nomes depois de José, mas a gente caminha mais um pouquinho nos textos e aí a gente encontra aquele que foi tirado das águas. Encontramos Moisés. Bom, agora sim, o legislador, esse pisará a cabeça da serpente. Libertador do êxodo, mediador da aliança, é impedido de entrar na terra por causa da sua desobediência. Moisés, fala a rocha. E quem sabe as expectativas estavam nesse camarada aqui, que Moisés faz? Bate na rocha. Moisés ensina que a lei não leva o povo ao descanso final. Será preciso um outro mediador, perfeito, um mediador obediente, mas obediente até o fim. Um mediador obediente nos detalhes. Gente, Moisés é um grande exemplo sobre pragmatismo religioso. Existia uma grande expectativa em cima de Moisés, mas Moisés era pragmático. O que é pragmatismo? Bom, quando nós falamos sobre pragmatismo, do olhar filosófico, nós podemos entender que são coisas que podem até dar certo, mas não são certas. Elas até funcionam, mas elas não são corretas. A pergunta que fica, quando Moisés desobedece a Deus e fere a rocha deixa de brotar água, não jorra a água da rocha, ou continua jorrando? Ou a rocha jorra água? O que acontece? A ordem era, fala a rocha, para jorrar água. Moisés, com ira no coração, pega e fere a rocha com um pedaço de pau, alguma coisa que estava na mão dele. Mas a pergunta que fica, bom, como você desobedeceu, não vai jorrar água da rocha. Foi isso que aconteceu? Não, jorrou água da rocha. Deu certo, mas estava certo? Não estava certo. Por isso Moisés não é aquele que pisaria a cabeça da serpente. Estão acabando os homens. E agora? Calma. A gente tem uma esperança. Josué pisará a cabeça da serpente. E esse introduz o povo na terra. Mas o livro de Josué termina com idolatria, o livro de Josué termina com desobediência. O livro de Josué ele termina sendo a introdução de Juízes que estudamos durante o ano inteiro. Como inicia Juízes? Com a falha de Josué. Josué não prepara um antecessor. Josué não prepara alguém. E Josué deixa claro que o descanso de Canaã era apenas um prenúncio de um descanso maior, de um Shabat, de Cristo. Como eu disse durante o ano, apontando para Cristo. Não é Josué que irá pisar a cabeça da serpente, mas quem sabe. Agora vamos inaugurar o livro dos Juízes. No livro dos Juízes, nós vamos encontrar aquele que pisará a cabeça da serpente. Homens que foram levantados por Deus,
mas eles mostram um ciclo de libertação e um ciclo de queda. Eles mostram uma espiral descendente que clama por um rei justo, clama por um rei definitivo. O texto em Juízes termina: naquele dia não havia rei em Israel. Cada um fazia o que era bom aos seus próprios olhos. Parece que a pergunta está lá: quem pisará a cabeça da serpente? Gênesis 13:15 está lá escrito. Juízes capítulo 21, versículo 25 termina dessa forma: não havia rei em Israel, não havia homem capaz de pisar a cabeça da serpente. E aí a gente caminha, depois de vermos aquela carnificina com a tribo de Benjamim, surge o primeiro rei de Israel, benjamita, Saul. Esse irá pisar a cabeça da serpente. Saul, ele vai atrás de cartomante. Saul vai atrás de saber o que os mortos poderiam falar para ele. Saul comete todo tipo de atrocidade. Saul desobedece o profeta. Não é ele. E agora? Bom, agora vai vir um que esmagará a cabeça da serpente. Davi. Davi, talvez, o candidato mais promissor. O texto diz que era homem segundo o coração de Deus. Davi era rei ungido. Davi foi vencedor de Golias. Davi recebe uma promessa de um descendente cuja casa e reino seriam estabelecidos para sempre. Ainda assim, gente, Davi cai em adultério. Davi cai em homicídio. Davi olha para a mulher de Urias, deseja Betseba, e aí de Betseba com Davi, e desse adultério nasce o Salomão. Esse esmagará a cabeça da serpente. Salomão com toda a sua sabedoria, Salomão com toda a riqueza, Salomão com glória. Salomão termina dividido entre o Senhor e seus ídolos. A ruína de Salomão leva ao cisma do reino. Reino do sul e reino do norte. Salomão prova que a esperança messiânica não poderia se cumprir em um monarca que era instável. Gente, leiam Eclesiastes. A Bíblia, ela é perfeita, ela é incrível. Você não vai encontrar tanta crise existencial quanto você encontra em Eclesiastes. De um homem que tinha tudo. Leia Eclesiastes. Mas não era Salomão. E o texto caminha, e daí nós chegamos nos profetas. Bom, vamos falar dos profetas maiores. Isaías, o profeta messiânico, Jeremias, Ezequiel e outros, eles apontam para um servo sofredor. Esses profetas apontam para um rei justo. Eles apontam um renovo de Davi, alguém que carregaria o pecado do povo, mas eles próprios, gente, são apenas mensageiros. Eles próprios não são salvadores. Em cada uma dessas figuras se acende uma centelha de esperança. Quem sabe será ele. Será ele o descendente que esmagará a cabeça da serpente.
E em cada falha, Deus nos educa para olhar além do tipo. Deus nos fala para olhar para o antitipo, a sombra. Aquele que virá. Além da sombra, nós precisamos olhar para a realidade. Além do personagem humano, para o Filho eterno, feito de carne, ele virá e não tardará. Mas, voltando para o começo do texto, nessa mesma linha, existiam outras tentativas. Existiam outras forças atuando, forças demoníacas atuando. A tentativa demoníaca de destruir esse descendente. Se Gênesis 3:15 desenha a inimizade entre a serpente e o descendente, toda a história bíblica mostra o esforço demoníaco de impedir o nascimento desse descendente. Lá no Egito, Faraó ordena a morte dos meninos hebreus. Faraó ataca diretamente o povo da promessa. Tipificando a tentativa de extinguir a semente da mulher. Matem todos os hebreus. Em Israel, vários ataques à linhagem de Davi. E eu faço questão que você abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 11, e o versículo 2, um texto tão pouco conhecido da igreja, mas um texto que mostra a tentativa de uma mulher de acabar com toda a monarquia, com todos os descendentes da monarquia. Era um ataque direto à linhagem de Davi. Era a trama de Atalia. Ela tenta exterminar toda a descendência real. Ela deixa apenas vivo um camarada, Joás. E nessa tentativa, está revelado a intenção diabólica de cortar a linhagem messiânica pelo país. O texto em 2 Reis, capítulo 11, versículo 2 diz: quando Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real. Lembram da promessa que Deus havia feito a Davi? Lembram da promessa que Deus havia feito a Davi? Se eu matar toda a família de Davi, a promessa não se cumprirá. A gente caminha lá para frente, e no nascimento de Jesus, Herodes manda matar os meninos de Belém. É como se fosse uma repetição macabra da estratégia de Faraó, agora direcionada explicitamente contra o Messias prometido. E esses movimentos, irmãos, eles não foram acidentais. Esses movimentos manifestaram a hostilidade da semente da serpente. Existia inimizade. Olhem a estrutura de Gênesis 3:15. Porém, entre você inimizade. Entre a tua semente e a semente da mulher, colocarei inimizade. Mas toda tentativa, Deus preserva soberanamente a linhagem da promessa, lembrando que Satanás pode ferir o calcanhar, mas jamais evitará que a cabeça seja esmagada.
E Cristo, o descendente, pisa a serpente. Nós estamos no advento. E a igreja deve reconhecer: o descendente prometido chegou. Aquele que foi anunciado em Gênesis 3:15. Ele foi anunciado lá no Éden, o proto-evangelho. E o Verbo se fez carne. Prefigurado nas alianças, discernido nas profecias, esperado através dos séculos, ele entrou na história, concebido pelo Espírito Santo, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir o que estavam sob a lei. Jesus Cristo nasceu, um menino se nos deu. E lá na cruz, Satanás fere o calcanhar de Cristo. O justo sofre. O justo é humilhado. Ele é morto. Mas é justamente ali, igreja. É justamente nesse caos, no aparente triunfo do mal, que Cristo está esmagando a cabeça da serpente, desarmando principados, potestades. Cristo está expondo-os publicamente. Cristo está triunfando sobre eles. Alguns autores reformados, eles enfatizam isso ao conectar Gênesis 3:15 com a obra consumada de Cristo. Teletestai, está consumado, a justiça agora, a ira de Deus que era para mim, que era para você, foi destilada em cima do justo, do servo sofredor. Ele levou sobre si o castigo, mas no momento que ele estava levando o castigo, ao mesmo tempo que levava o castigo, ele trazia paz para nós. Ele esmagava a cabeça da serpente. Sofria dores, mas ao mesmo tempo das dores, trouxe paz para nós. Por isso que Paulo fala: a cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós os salvos, ela é poder de Deus. É o paradoxo. A ressurreição é o selo dessa vitória. O calcanhar foi ferido, mas a cabeça foi esmagada. O advento nos lembra que o menino na manjedoura, ele é o guerreiro prometido lá no Éden. O choro do bebê é o anúncio do juízo contra o dragão, que João cita lá no Apocalipse. E para nós, irmãos, igreja, isso significa que toda a história caminha, mas o fim da nossa história não é o caos. O fim da nossa história é a consumação, quando Cristo descendente finalmente lançará a antiga serpente no lago de fogo. E o Deus de paz esmagará Satanás. É um paradoxo atrás do outro. Um Deus de paz que esmaga. Você já esmagou uma barata sem paz? Já esmagou uma barata com paz? Já? Com muita paz no coração? O Deus de paz esmagará Satanás.
E diante dessa trilha, irmãos, teológicas, existem algumas aplicações. E essas aplicações se impõem para a Igreja Presbiteriana de Caios, nesse advento. Uma dessas aplicações é a confiança na soberania redentora. A história que você tem vivido desde o momento que você nasceu, ela não é uma história aleatória. Você não está numa história aleatória. Desde Gênesis 3, versículo 15, Deus conduz tudo para o exaltado Jesus Cristo brilhar. Então, mesmo quando a cultura parece dominada pela semente da serpente, a igreja pode repousar na certeza de que o descendente já venceu. Já venceu. Uma outra aplicação é a santidade em meio à inimizade. Quem foi que colocou a inimizade entre o descendente da serpente e o descendente da mulher? Deus. Gente, foi Deus quem colocou a inimizade. A inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher. E isso significa que não há neutralidade espiritual. Os crentes, eles são chamados a assumir a sua identidade como povo descendente daquele que esmagará a cabeça da serpente. Os crentes foram chamados para rejeitar compromissos com o pecado e com o sistema desse mundo. Foi o próprio Deus quem colocou essa inimizade. O próprio Deus colocou essa inimizade. Às vezes a gente quer ter tipos de falas que até parecem bonitas, mas elas vão de encontro com textos como esse. Às vezes a gente quer se apoiar no amor de Deus e fazer o que a gente quer. Debaixo de uma promessa, eu colocarei inimizade na tua semente e na semente do descendente da mulher. Nós somos de Cristo, nós somos da descendência da semente da mulher. Existe sim inimizade. Existe inimizade, o próprio Cristo fala isso. Depois que ele vem, ele repete Gênesis 13:15. Eu vim para pôr espada, para passar espada entre pai e filho. Eu vim para passar espada entre mãe, filha, tio, tia. Eu vim para fazer isso, eu vim para fazer isso. Existe a inimizade. E às vezes a gente fica com falas, com argumentos que são tão bonitos, mas que são tão pejorativos, são tão hereges, gente. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Sabe por quê? Pense comigo, nós estávamos conversando sobre esse assunto. Você tem filho, você tem filha, você sabe como funciona isso. Imagina, o seu filho descobre que você ama muito ele. Você ama muito o seu filho, e ele descobre isso. Mas aí, você amar muito o seu filho não significa que na sua casa não irão ter regras. Eu amo muito você, meu menino, mas por favor, chegue às 11 horas. Por favor, ligue para sua mãe, ligue para o seu pai para avisar onde você está. Eu amo muito você, menino, mas se todos estiverem comendo, você terminar primeiro, pegue seu prato, coloque na pia. Seja gentil, lave sua louça. Eu amo muito você, menino, mas por favor, não chegue da escola e deixe o seu tênis jogado pela casa. Pega seu tênis, guarda seu tênis lá no fundo.
Pega a sua meia, dobra a sua meia, guarda dentro. Menino, eu amo muito você, mas não chega e pega o seu uniforme e joga na janela do seu quarto, não. Pega o seu uniforme e dobra, guarda ele bonitinho para você poder usar amanhã. As pessoas entendem porque eu amo muito ele, ou ele pode entender como eu amo muito, como meu pai me ama muito. O meu pai não vai nem ligar para isso. Está tudo bem, porque o meu pai me ama. Irmãos, Deus ama a gente, mas isso não significa que você não tem que cumprir um tio do que está escrito aqui, das ordenanças dele. É exatamente por isso que você tem que cumprir, porque ele te ama. Mas diferente do meu relacionamento com meu filho, meu Deus, o seu Deus amou você primeiro, sem que você merecesse. Você já estava condenado, a ira de Deus estava sobre você, e Ele nos amou primeiro. Então eu não posso me apoiar numa palavra, Deus me ama. Falas perigosas. A gente tem que tomar cuidado com essas falas, não tem mais regras. Deus vai julgar sim. Quando você falar sobre o amor de Deus, não se esqueça, amor de Deus está aliançado com a justiça dele. Não existe mais amor e menos justiça, não. Não existe. É um pêndulo. Amor e justiça. Uma das aplicações que nós podemos fazer é sobre a santidade em meio a essa inimizade. A inimizade, irmãos, entre a semente da serpente, a inimizade, e a gente precisa entender essas coisas. Isso significa que nem eu posso ficar neutro com o pecado, nem você pode ficar neutro com o pecado, nós não podemos ficar. Os crentes são chamados a assumir a sua identidade. Você tem assumido a sua identidade como aqueles que estão do lado do descendente da mulher? Você tem assumido a sua identidade? Abra sua Bíblia, primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, e o versículo 9. O texto diz assim: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, exclusiva. Não dá para ser um pouquinho de lá, gente, e um pouquinho de cá. Não dá para ser um pouquinho de lá e um pouquinho de cá. Exclusiva. Gálatas, capítulo 5 e o versículo 24. Se familiarize com os textos de Gálatas. Nós vamos falar muito sobre Gálatas em 2026. Olha o que Paulo diz à igreja, aos galícios. Ele já inicia dizendo: os que pertencem a Cristo. Os que pertencem a Cristo. Bom, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Existe inimizade. Existe inimizade. Outra aplicação é a esperança no meio da perseguição. Porque se nós vivermos todas essas aplicações anteriores, irá vir tempos de perseguição, mas no meio da perseguição tem a esperança. Assim como os ataques aos meninos hebreus e aos meninos de Belém não impediram o plano de Deus, nenhuma perseguição atual destruirá a igreja de Cristo. O advento, ele é um chamado à perseverança confiante, irmãos.
o cordeiro que veio como bebê, ele voltará como rei triunfante, justo juiz. Hebreus capítulo 10 e o versículo 37, nós não fazemos a menor ideia de quem tenha sido o autor dessa epístola. Alguns pensam ter sido Paulo, outros pensam ter sido Barnabé, mas o autor, inspirado pelo Espírito Santo, diz: aquele que há de vir, virá e não tardará. Você entende a essência do nosso advento? Na prática, irmãos, isso significa exortar os irmãos a enxergar suas lutas pessoais como parte de uma guerra maior. Mas essa guerra maior já foi decidida em Cristo. Nós devemos admoestar a chamar esses irmãos à fé perseverante, ao arrependimento contínuo e uma adoração centrada no descendente vitorioso, Jesus Cristo, o encarnado, aquele que veio, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, salvou-nos, limpou-nos dos nossos pecados, irá vir como justo rei. Feche seus olhos em nome de Jesus Cristo, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, porque a profecia se cumpriu. Gênesis 3:15 se cumpriu, e nós, da Igreja Presbiteriana de Caios, estamos desfrutando da vinda do descendente. Nós desfrutamos todos os dias, Pai. Nós desfrutamos todos os dias que acordamos, Pai, do sacrifício, do nascimento de Jesus Cristo, da obra redentora de Jesus Cristo. Nós desfrutamos, Pai. Pai, nós pedimos que o Senhor aqueça os nossos corações, para que nós estejamos motivados de forma bíblica, de forma que o Senhor se agrade nesses dias de festa, nesse momento de Natal, Pai, que a gente tenha uma real consciência, Pai, uma consciência bíblica, uma consciência cristã, Pai, sobre o Cristo que veio, sobre o Cristo que pisou a cabeça da serpente, sobre o Cristo que virá, Pai. Não é apenas comer, não é apenas beber, não é apenas presentes, não é apenas viagem, não é apenas comilância, não, Pai. Dá-nos uma verdadeira consciência sobre a vinda do Cristo, sobre o retorno do Cristo, para que os nossos corações estejam alinhados, Pai, com a Tua palavra, com as Tuas promessas. Nós pedimos, Pai, estas bênçãos, não porque nós somos merecedores de tais, mas porque o Cristo veio e o véu foi rasgado e nós temos acesso hoje, Pai, livre acesso, Pai, e te agradecemos pelo perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, amém.